Augusto incentiva Nelson a sair com uma conhecida deles, mas Nelson prefere ficar sozinho do que mal acompanhado. Mônica pede para Horácio trocar o horário de seus compromissos no sábado porque gostaria que ele a acompanhasse até a ginecologista nesse dia. Ela quer ter um filho. Horácio parece nervoso, mas concorda. A professora de Nicolas demonstra como desenhar uma árvore genealógica e diz à classe que eles devem fazer isso. Um dos coleguinhas de Nicolas pergunta: com fotos? A professora diz que sim. Nicolas se vira para a nova garota e pergunta se ela tem fotos de toda a família dela. Ela não sabe e diz que vai perguntar. Nicolas pergunta para a professora como ele vai fazer se é adotado. A professora explica que fará igual aos outros porque ele tem uma família. Ernesto liga para Gina para perguntar se ela sabia que Pedro foi ver Helena. Ela diz que não sabia e acrescenta que tal coisa não é facilmente controlada. Cada um se repreende por não conseguir controlar os cônjuges. Ernesto encontra Helena e Nicolas na escola, dizendo que queria levá-los para comer fora. Helena diz que não está com fome. Nicolas sai correndo para Ernesto e ele convence a mãe a ir junto com eles. Nicolas fala sobre a árvore genealógica e pergunta a Ernesto se ele tem fotos dos seus pais. Isso pega Ernesto um pouco de surpresa e diz que ele não se lembra. Andréia está deprimida. Nada está dando certo ultimamente. Ela pensou que havia encontrado o homem da sua vida, mas jamais imaginou que Ricardo trabalhava como motorista. Nicolas pergunta sobre os pais de Ernesto. Helena responde que seu pai morreu quando ele era muito jovem e sua mãe está em uma casa de repouso porque está muito velhinha. Ela diz que seu nome é Isabel. Nicolas pergunta se eles podem vê-la e ela acha que eles deveriam falar com Ernesto. Augusto encontra Samuel e Gabriela no cinema. Gabriela comenta que sua mãe se sente muito sozinha após o divórcio. Gostaria de apresentá-la a alguém. Augusto sugere Nelson, dizendo que ele não está tendo muita sorte no site. Samuel se diverte com a ideia. Gabriela diz que sua mãe tem seus defeitos. Augusto diz que Nelson é um pouco pão duro e Gabriela acha que seria bom dar uma lição em sua mãe. Nicolas liga para Ernesto pelo telefone de Helena, perguntando sobre ir ver sua mãe. Ele quer tirar uma foto dela para o trabalho da escola. Ernesto pede para falar com Helena. Ele pergunta como ele teve essa ideia. Sua mãe pode se irritar com a visita e isso pode traumatizar o menino. Helena argumenta que com ela, Isabel foi muito simpática. Mas Ernesto não permite e diz que vai achar alguma foto dela. Gina ouve Pedro chegar em casa, então ela finge estar com dor. Pedro vai levá-la ao médico. Ernesto encontra Jaime e pergunta: quanto você quer para matar Pedro? Ele deve fazer com que pareça um acidente. Jaime fica surpreso e parece relutante, mas no final aceita uma entrada generosa. A médica examina Gina e diz que ela não pode ficar estressada. Pedro quer saber o motivo do estresse. Gina diz que não é fácil saber que ele só está com ela por causa do bebê. A médica encara Pedro com um olhar de acusação e diz que ele precisa se esforçar para dar carinho e tranquilidade à esposa. Pedro concorda. Ernesto chega em casa tarde e Nicolas já está dormindo. Helena comenta que ele estava esperando as fotos de Isabel. Ernesto diz que vai procurar depois de comer. Mônica ainda não foi se deitar porque está assistindo algo sobre partos e bebês. Horácio tenta convencê-la de que talvez não seja uma boa ideia e aponta alguns motivos. Ela não se importa e acha que ele vai poder ajudá-la com sua experiência. Incentivado por Gabriela e Samuel, Augusto manda uma mensagem romântica para o celular de Andréia. Ela fica curiosa para saber quem é e responde. Gabriela pede para Augusto dizer que é Nelson.
Rosa liga para Samuel com o pretexto de saber se Eduardo tem alguma novidade sobre Modesto e diz que gostaria de vê-lo. Samuel recusa educadamente. Jaime atualiza Modesto e Jarbas sobre os passos da polícia. Modesto decide que devem sair da cidade e depois vai ver como faz para acabar com Rosa e Samuel. Ernesto dá a Helena uma foto de Isabel e outra do seu suposto pai. Diz que são as únicas que tem, porque quando Isabel adoeceu, queimou todos os álbuns de fotos. Temos um flashback de Miguel se recusando a dar à pobre Isabel seus álbuns de fotos. Ele também insiste que ela o chame de Ernesto, embora ela saiba que ele é Miguel, e faz tomar comprimidos. Gina consegue convencer Pedro a dormir na mesma cama que ela. Horácio e Domingos se encontram no parque. Horácio conta todas as suas preocupações de Mônica querer ter um filho. Domingo concorda que um filho exige muita disposição. Samuel informa a mãe que voltou com Gabriela, mas Rosa confundiu a atenção que recebeu dele com o caso de Modesto e se iludiu outra vez. Esther diz que percebeu e o aconselha a esclarecer as coisas com ela. Gina bate papo com Pedro à mesa do café. Ele é gentil, mas não se entusiasma com ela. Quando ele se levanta para o trabalho, quase foge sem lhe dar um beijo, mas ela pede um, e ele a beija na bochecha, o que a irrita. No café da manhã, Nicolas comenta que Ernesto não se parece com seus pais. Ele é adotado? Ernesto diz não. Ele e Helena explicam sobre genética. Nicolas diz que nunca vai saber com quem se parece porque não conhece sua família biológica. Helena tem um nó na garganta. Nicolas quer visitar Isabel e Ernesto conta as suas mentiras sobre como não seria uma boa ideia visitá-la porque ela não está bem da cabeça. Ele se sente só e por isso não quer perder sua família. Nicolas vai até ele e garante que eles nunca vão se separar. Andréia pergunta a Gabriela se ela conhece alguém chamado Nelson e fala um pouco sobre as mensagens de texto. Gabriela manda uma mensagem para Augusto dizendo-lhe para mandar mais mensagens para Andréia. Ao receber a mensagem, Andréia pergunta a Alma se ela conhece alguém chamado Nelson. Um cliente quer vender um carro que precisa de alguns consertos. Pedro está interessado porque poderia consertá-lo e usar para si mesmo. Domingo se oferece para emprestar um dinheiro para comprá-lo porque ele precisa de um carro para a Gina e o bebê. Samuel e Gabriela contam a Augusto que as mensagens dele para Andréia a deixaram animada. Eles elogiam seus textos românticos e poéticos. Ele parece lisonjeado. Nicolas e a coleguinha conversam sobre a família. Os pais dela são separados e se casaram novamente. Ela tem 4 pais. Nicolas diz que também tem 4 pais, mas não sabe por que os pais biológicos o tiveram se não o queriam. Augusto quer que Nelson conheça uma mulher distinta, mas ele se recusa e grita. Augusto comenta com Benito e Luciano sobre as mensagens que mandou em nome de Nelson e agora não sabe o que fazer. Nicolas pergunta a Helena se é verdade que seus pais biológicos não o queriam. Helena explica que talvez eles não pudessem cuidar dele e acharam melhor deixá-lo com outras pessoas que tinham muita vontade de ter um filho. Samuel, Gabriela e Augusto continuam a conspirar para dar continuidade ao encontro entre Nelson e Andréia. No shopping, Nicolas tenta convencer Helena a irem ver Isabel sem seu pai saber. De repente, ele e Helena encontram Pedro com Gina. Pedro e Nicolas se abraçam. Nicolas tem o prazer de conhecer Gina e ela é simpática com ele. Nicolas quer tocar sua barriga grávida e encosta o ouvido nela. Gina sorri. Helena parece extremamente desconfortável.